De volta com o Papo Saúde, estamos falando sobre cuidados no verão, recebendo aqui no programa a doutora Ana Maria Pellegrini, dermatologista, também o nosso consultor médico, Gustavo Drummond, e a tia Lelê, que é apresentadora do Caravana da Alegria. Então, Gustavo, nós falamos no primeiro bloco sobre afogamento. Como que a gente pode proceder num caso de afogamento numa piscina, numa praia? Quais são os primeiros cuidados? O que a gente tem que fazer? Tem que sempre prevenir, né? Nunca deixar a criança sozinha, né? Por menor que seja, pode ser um tanque d'água, uma máquina de lavar, um balde até, se for um bebezinho. Acontece muito isso, né? Bebês que se afogam num balde, acidente doméstico, isso é terrível. Isso, então, na verdade, primeiro é prevenir, né? E quando acontece, na verdade, quem não tem um treinamento específico para o salvamento, nunca deve tentar salvar uma pessoa, principalmente no mar, né? Porque acaba que vão botar duas pessoas em risco. A pessoa se afogando no desespero, vai agarrar na outra, vão ter que ser duas lá para serem salvas. Então, a primeira coisa é você chamar o guarda-vida mais próximo, salva-vida mais próximo, ligar para o 193 também, né? Se for tentar salvar, ajudar a pessoa, joga uma boia, uma prancha, até uma corda, né? E até chegar a pessoa habilitada para proceder o atendimento, né? Assim como em casa também. Claro que no sufoco, na correria, tem que tirar a criança da água, tem que fazer as medidas básicas. A pessoa pode ter algum treinamento, tem curso que oferece treinamento básico de vida, né? Suporte de vida, né? Mas o principal mesmo é prevenir e, segunda coisa importante, é não tentar fazer aquilo que você não está habilitado a fazer, né? Eu vi um vídeo na internet esses dias, está muito divulgado no Facebook, que é de um bombeiro, não me lembro em qual praia que foi do Brasil, ele com um jet ski, ele foi salvar uma embarcação pequena que virou com 4 pessoas da mesma família. E aí, lá da margem da costa avistaram, ele foi. Mas foi assim, é um vídeo que você fica agoniada, porque ele estava com uma câmera no boné, acoplado ali onde ele estava. E você vê tudo, as pessoas se debatendo, e quase aconteceu o que você falou. Você fica muito apavorado, né? Você imagina como que não deve ser agoniante você estar sendo afogado. A menina foi agarrar no pai e acontece o quê? Afunda os dois. E aí, se não fosse a habilidade desse profissional do bombeiro, a família toda morreria e muito próximo à costa. Então, acho que a melhor forma realmente é prevenir. Tia Lelê, você já foi daquelas que colocou biquíni, ia pra praia, piscina e vou ficar morena? Quando a gente é geralmente mais nova, quero ficar moreninha, com aquela marquinha de biquíni. E depois, né, dos 30, dos 20 e poucos, que a gente vê aquele reflexo, né, na pele, no cansaço, nas linhas de expressão, né? Então, assim, se eu pudesse voltar, né, anos-luz ao tempo, com certeza eu teria usado, assim, muito protetor solar, justamente, assim, boné, chapéu, para poder prevenir isso. Doutora Ana, as pessoas com a pele mais clara, elas sofrem mais a agressão do sol? Com certeza, né? Os indivíduos mais morenos, eles têm uma quantidade maior de melanina que funciona como filtro solar natural. Então, o negro também tem que usar filtro solar. Então, a gente recomenda que todas as pessoas utilizem o filtro solar, que é a maneira mais fácil aí no dia a dia de você tentar neutralizar a agressão que você sofre pela radiação, com fator de proteção de no mínimo 30. Então, peles bem morenas ou negro, olhar no rótulo do produto fator de proteção solar, que é aquele número que fica na embalagem, usar sempre no mínimo 30. Peles mais claras, no mínimo 50. Tá? E não achar que colocando filtro solar de manhã, o produto vai proteger o dia inteiro. Então, é importantíssimo reaplicar o filtro, porque muitas vezes a pessoa associa que aquela proteção ali vai ficar o dia inteiro e você vai colocar de manhã, você vai depois do almoço, às vezes levar um filho no colégio, você vai fazer alguma atividade naquele horário de sol mais forte, sem proteção nenhuma, porque a maioria dos produtos dá uma proteção ideal por no máximo 3 horas. Então, o certo é a gente colocar o filtro e reaplicar de 3 em 3 horas. Se você não tiver muita sudorese, caso você esteja fazendo atividade ao ar livre, com muita sudorese ou mergulhando, colocar a cada hora. E sempre colocar o protetor solar meia hora antes da exposição, porque a maioria dos produtos começa a realmente apresentar eficácia de 20 a 30 minutos depois da aplicação. Agora, a gente ouve muito falar desses protetores que têm 100%, né, de proteção, 70%. Isso diferencia realmente? Não existe isso. Então, assim, quando você coloca corretamente a quantidade ideal, porque os trabalhos mostram também, os estudos têm demonstrado que as pessoas colocam 1/3
do recomendado. Então, quando você vai colocar o filtro, você tem que colocar uma camada abundante, de forma a cobrir bem a pele. E a maioria das pessoas, para economizar, porque o filtro solar ainda é um produto caro para a maioria da população, coloca uma camada muito fina. E aí você não consegue aquele fator de proteção que está no rótulo. Então, é importante colocar uma camada abundante e reaplicar nessa frequência ideal. Se você coloca dessa forma, você vai conseguir, na maioria das vezes, uma proteção ideal de no máximo 97%. Então, nunca há um bloqueio total. Então, o que eu sempre digo para os pacientes é não achar que filtro solar é passaporte para o sol. O filtro solar é só uma medida, a proteção solar ideal é a soma de várias associações de filtro solar, um boné com uma proteção adequada, que é com uma aba de pelo menos 7 a 8 centímetros. Viseira não dá proteção ideal, porque a lateral da cabeça fica exposta. Usar sempre um guarda-sol, procurar um guarda-sol de boa qualidade, porque um guarda-sol de nylon, por exemplo, não protege bem. Então, se você usa um óculos de sol de qualidade, porque também isso é importante para proteger os olhos da ação da radiação, vai gerar, então, uma proteção ideal. Vai fazer um esporte ao ar livre, vai fazer uma bicicleta, vai andar muito tempo, botar uma roupa adequada. Então, hoje a gente tem tecidos que têm dióxido de titânio que funcionam como filtro solar também no tecido, dá uma proteção a mais. Então, quanto mais a gente cobrir, melhor, porque não existe uma forma segura de bronzear. Bronzeou, danificou. Danificou a curto prazo e a longo prazo, se você tiver uma genética que favoreça para o câncer de pele. Agora, eu conheço pessoas que passam protetor no rosto, no colo, mas aí usam uma blusa como essa que eu tô aqui e ficam os braços de fora sem passar. É um erro também, né? Com certeza, porque a radiação que atinge o corpo estimula a produção de melanina na face. Então, um problema muito comum no consultório do dermatologista é a queixa do melasma, que são aquelas manchas irregulares marrons, né, que incomodam bastante. E eu sempre falo para o paciente, não adianta você proteger o seu rosto e não proteger o braço e a mão, porque a radiação ela atinge uma parte do corpo ou a perna e isso vai gerar um estímulo para o organismo produzir mais pigmento. Então tem que proteger tudo, até porque você tem que envelhecer bem, né, com uma pele com aspecto jovem em todas as áreas. Falando em cuidado, né, eu venho notado assim, com a chegada do verão, a maioria das pessoas, principalmente aqui de Campos, vão para a praia, né, a férias, colégio, e a maioria das pessoas passa praticamente o dia todo na praia, né, poucas mães que têm aquele cuidado, olha, deu 10 horas, vamos embora. Eu vejo muitos casais, famílias passando o dia inteiro. E aí? Proteger a pele da criança, porque é uma pele muito mais sensível, mesmo com o fator máximo sendo aplicado na pele. Como que funciona isso? Então, a gente coloca sempre essa situação no sentido assim, mesmo com filtro solar, não ficar exposto depois das 10. Né? Porque você tem a presença da ultravioleta B, que é uma radiação extremamente cancerígena, tem o efeito imunossupressor, ou seja, você vai no final do dia ter uma deficiência, entre aspas, do sistema imunológico, isso vai favorecer infecções. Na época de verão, as infecções são mais frequentes por conta da aglomeração, tanto infecção bacteriana, infecção fúngica, infecção viral, tá? E esse efeito imunossupressor pode favorecer em indivíduos mais debilitados o surgimento de câncer, inclusive em outras áreas, porque a radiação ultravioleta é uma das principais fontes de aumento de radicais livres. Então, você tem todo um processo inflamatório no corpo todo. Então, é importante, sempre que você for fazer qualquer atividade, acordou tarde, quer ir para a praia depois das 10, sempre ficar à sombra. Procura um bar, procura um local que você fique realmente bem protegido, longe de onde a radiação está atingindo, porque muitas vezes você está debaixo do guarda-sol, mas você vai ter reflexão da radiação na areia ou no concreto, no cimento. Então, o fato de você estar debaixo do guarda-sol também não está te dando uma proteção ideal. Então, assim, jamais passar o dia inteiro na praia. Você pode até ficar na praia, mas fica num bar, numa sombra bem interessante. Tomando um banho de bar, né? É verdade. E falando em mar, mito ou verdade, né? Quando eu era muito pequenininha, as pessoas falavam assim, olha, se você não entrar no mar, você não vai se queimar tanto. Mas se você, né, se molhar, a água salgada, ela tem uma tendência a deixar a sua pele mais queimada. Não, e aí? Isso não é tem mito. nada, é mito, né? Isso é mito. E um outro mito também, que é muito frequente no consultório, em relação à vitamina D, os pacientes perguntam assim, não, doutora Ana, como que eu vou fazer? Porque eu preciso de produção de vitamina D, muita gente tem deficiência, e associa que se ele se expor ao sol, ele vai ter, então, um efeito benéfico. Isso não existe. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda sempre, se você tem deficiência, fazer a reposição oral
ou sublingual da vitamina D, jamais estimular a exposição à radiação para aumentar a síntese de vitamina D, embora o sol seja essencial para isso, porque 10 minutos de exposição em uma pequena área do corpo já é o suficiente para você produzir a vitamina D. E o ideal é que você tenha essa exposição sempre naquele horário de sol pior, sempre depois das 10. Não há ultravioleta B, que é a radiação essencial para a produção de vitamina D nas primeiras horas da manhã. Então, muitas vezes o paciente chega, não, porque meu reumatologista falou que é para eu caminhar às 7 horas da manhã. Não adianta, porque 7 horas da manhã não tem UVB ideal para que você tenha realmente produção de vitamina D. Então, para quem precisa se expor, teoricamente você tem que se expor no pior horário de sol. Então, a gente não recomenda. E o uso de filtro solar também, que é uma outra pergunta que as pessoas sempre fazem, não diminui a produção de vitamina D. Então, o fato de você estar usando filtro solar para proteger a sua pele não vai diminuir a produção de vitamina D. A gente vai dar mais uma parada e o assunto cuidados no verão volta no último bloco.